Olá! Hoje eu tô aqui para te ajudar. Eu vou te mostrar como você pode ensinar qualquer coisa para o seu filho, criança, adolescente, de qualquer idade, sem ter que estudar teorias e mais teorias, sem precisar ter formação em licenciatura, formação pedagógica. Somente seguindo o meu método, você vai conseguir ensinar qualquer coisa para o seu filho. E isso vale tanto para as famílias que querem fazer educação domiciliar, que têm interesse em fazer educação domiciliar, como as famílias que querem ajudar os filhos na hora das tarefas ou no desenvolvimento de novas atividades, de novos estudos, inclusive para ajudar a construir o hábito da leitura. Então eu vou te explicar aqui passo a passo. O método que eu criei é para as famílias que perceberam que as crianças não tiveram um desenvolvimento adequado nos últimos anos. Mas também não é só pensando no ano letivo de 2022, é pensando no futuro mesmo dessas crianças, que habilidades elas precisam adquirir, o que é importante que elas aprendam nesse momento. Então o meu método é pensando justamente, eu fiz pensando justamente nessas famílias, que passaram por dificuldades aí em 2020 e 2021 com as tarefas da escola, com as atividades da escola, e que enxergaram que seus filhos poderiam ter um rendimento muito maior do que tiveram. As famílias foi mudada drasticamente com a pandemia. Com a suspensão das aulas presenciais, as famílias tiveram a responsabilidade de participar mais ativamente da educação das crianças em relação à alfabetização, à matemática, todos os conteúdos que a escola oferece. Dois problemas, duas dificuldades ficaram mais evidentes durante esse processo e é o que a gente vê refletido ainda hoje. Uma é a falta de organização, falta de uma rotina de estudos. Então muitas famílias tiveram essa dificuldade e têm essa dificuldade de organizar uma rotina de estudos em que a criança siga a rotina para justamente conseguir ter um desenvolvimento. A segunda grande dificuldade é que a maioria dos pais, das mães, dos adultos que cuidaram dessas crianças, que estiveram com essas crianças durante esse tempo, não sabiam como ensinar, não tinham essa prática de ensinar, não sabiam por onde começar a ajudar essa criança. Então essas duas dificuldades são as duas dificuldades que eu resolvo no meu método. A dificuldade de organizar uma rotina de estudos para os filhos, ela está intimamente ligada à nossa cultura. Nós não temos, culturalmente, no Brasil, o hábito de ter uma rotina de estudos. Não a maioria. E o que acontece com a rotina de estudos? Por que ela é importante? Porque a rotina de estudos, ela constrói a disciplina. E a disciplina vai construir a repetição. Eu já vou explicar para vocês como é que funciona. A partir do momento que eu crio uma rotina de estudos com uma criança ou com um adolescente, ele sempre vai ter aquele horário e aquele dia para fazer aquela tarefa, para estudar, para ler, para rever os conteúdos. Então ele cria uma disciplina. Ele não vai ficar esperando ter vontade ou sobrar um tempo para fazer essas atividades, seja estudar, ler ou revisar o conteúdo. A partir dessa disciplina, da repetição dessas atividades, ele aprende. Sim, o nosso cérebro aprende por repetição. Por isso que quando a gente precisa aprender algo, a gente tem que repetir várias vezes para poder aprender. Seja cozinhar ou dirigir. Você não aprende a dirigir ou você não dirige bem dirigindo uma vez. Você vai ter que repetir várias vezes até ter essa habilidade de dirigir bem. A mesma coisa de preparar uma boa comida. Você não vai preparar uma boa comida cozinhando uma vez. Você vai ter que repetir. Então a aprendizagem de qualquer área, ela acontece pela repetição. Por isso que a rotina de estudos com dia e horário, ela é tão importante. Ela cria disciplina que vai gerar repetição, que gera o aprendizado. A segunda dificuldade que eu falei para vocês, que está em relação a ensinar, não saber ensinar, não saber por onde começar, está diretamente ligado à insegurança mesmo. Você não precisa de uma licenciatura, você não precisa ser professor para ensinar algo para uma criança, para um adolescente ou para um adulto. O que você precisa saber é
exatamente o que você quer ensinar, ou o que aquela criança, adolescente precisa aprender, e criar um plano de ação. E a partir desse plano, agir. Fazer esse plano de ação acontecer. Então, a partir desse momento em que você consegue definir, ter claro o que precisa ser ensinado, você vai atrás dos materiais, dos métodos, e hoje em dia a gente tem uma oferta enorme de informações. A gente tem os conteúdos em vários suportes, em vídeo, em áudio, em imagem, desenho animado, música. Então, o acesso ao conteúdo de várias formas, ele é muito amplo hoje. Só que esses conteúdos, eles soltos, eles são informação somente. Para eles se transformarem em conhecimento, a gente tem que pegar essa informação e aplicar na vida real e repetir algumas vezes para que se torne conhecimento. Então, é esse processo que a gente faz para ensinar algo para alguém. Então, se você tem definido o que você quer ensinar, você vai atrás do como, que são as ferramentas de suportes, e hoje a gente tem uma oferta enorme de materiais, e aí você executa esse plano. Então, na verdade, essa insegurança em ensinar é justamente pela pessoa não ter o hábito, nunca teve contato com o processo de aprendizagem, mas é simples assim que acontece. E são exatamente esses dois desafios que o meu método resolve: a organização da rotina de estudos e como ensinar o seu filho. E nós vamos fazer isso de maneira 100% prática. Nós não vamos estudar teorias e teorias de educação. Você vai sair com uma rotina de estudos organizadas, pensada na sua família, levando em consideração toda a rotina, os objetivos que vocês querem alcançar com a educação dos filhos, e um plano de ação, um plano para você aplicar, um plano de aprendizagem para você aplicar. Com esse plano você vai ter a segurança de ir avançando no desenvolvimento educacional do seu filho, porque você vai ter um modelo em que você vai poder replicar e aperfeiçoar da forma como você achar melhor. Então, o meu método, ele traz a solução desses dois desafios de uma forma prática, 100% prática, sem teorias. E como é que funciona o meu método? Ele funciona da seguinte forma: é uma mentoria 100% prática, como eu falei para você, personalizada e individual. Ela é dividida em 3 encontros. No primeiro encontro, nós vamos justamente falar sobre a rotina de estudos e os estilos de aprendizagem. Já vou te explicar cada uma dessas coisas. A rotina de estudos, como eu falei, é a forma como nós construímos a disciplina. E através da disciplina nós conseguimos construir a aprendizagem não só pela repetição, mas por conseguir acompanhar um processo. Vou te explicar melhor como é que funciona isso. A partir do momento que a gente tem uma rotina e uma disciplina de estudos, é muito mais simples a gente conseguir ver o avanço dessa criança, desse adolescente no desenvolvimento daquele conteúdo. Porque se eu deixo as atividades muito espaçadas, sem uma constância, fica muito mais complexo eu conseguir enxergar esse desenvolvimento. Assim como eu consigo observar melhor as dificuldades e agir já de imediato, assim que eu identifico uma dificuldade. Por exemplo, se eu estou trabalhando matemática e eu vi que lá numa atividade o meu filho apresentou uma dificuldade na multiplicação, eu consigo, se eu tenho uma rotina, se eu tenho uma disciplina, eu consigo já resolver de alguma forma junto com ele, pegando um outro material, uma outra atividade, aquela dificuldade. Então aquela dificuldade ela foi sanada, foi resolvida, a criança não vai levar essa dificuldade para os outros conteúdos, para os conteúdos mais complexos da multiplicação, como eu falei nesse exemplo. Um segundo ponto é a questão de tu ter, além de tu ter a constância e conseguir acompanhar o desenvolvimento do teu filho, nós vamos falar também sobre o estilo de aprendizagem. Cada pessoa tem um estilo ou vários estilos de aprendizagem. O que são os estilos de aprendizagem? É a melhor forma como a pessoa aprende.
Então a gente tem um estilo de aprendizagem visual, auditivo, sinestésico. Nós temos vários estudiosos que criaram teorias e testes para explicar os estilos. Mas basicamente é o seguinte: a melhor forma como você aprende. Eu, por exemplo, toda vez que eu vou estudar um conteúdo novo, um livro, eu gosto de fazer anotações, de escrever. E eu sou uma pessoa que gosta de aprender por exemplos, por modelos. Então toda vez que alguém vem explicar algo para mim, eu peço para essa pessoa dar um exemplo. Então esse é meu estilo de aprendizagem. Então, vamos fazer de conta que o seu filho também é assim. Ele gosta de exemplos e ele gosta de anotar. Então, a forma como você vai trabalhar com ele vai proporcionar esse tipo de atividades. Então, você vai trazer um exemplo, você vai trazer algo que ele possa fazer um mapa mental ou um resumo. Tem pessoas que têm um estilo de aprendizagem auditivo. Então, ela vai gostar de ouvir um audiobook, uma música, uma explicação sobre aquele assunto. Isso não quer dizer que a pessoa tem só um estilo e ela vai aprender só de uma forma, não. Mas a gente usa esse conhecimento, essa observação do estilo de aprendizagem das crianças como um facilitador do nosso trabalho, que a gente está ali ensinando ela, e isso vai facilitar bastante o nosso trabalho em ensinar algo para a criança. E também tem a questão do desafio. Por exemplo, para mim, eu tenho uma certa dificuldade de entender teorias complexas, né? Muito texto teórico, vamos dizer assim. Então, uma vez ou outra, você pode apresentar um estilo de aprendizagem que é um desafio para aquela criança. Por exemplo, para mim, de vez em quando eu me desafio a estudar algo mais teórico, mais complexo. Para quê? Para justamente eu desenvolver outras habilidades, outras visões. Então, se a criança é muito visual, você vai trabalhar com visual com ela, mas às vezes você vai estar trazendo um outro conteúdo de um outro suporte para ela também se desafiar. Isso é bem interessante, desenvolve bastante a aprendizagem da criança. E o legal também da questão do estilo de aprendizagem é a criança perceber qual é o estilo que ela aprende, qual é o estilo dela. Isso traz bastante confiança, e quando ela já tiver autonomia para estudar sozinha, isso facilita bastante no processo. Se a criança se conhece, sabe como ela aprende da melhor forma, como é que é a melhor performance dela no estudo, ela com certeza, quando for buscar os conteúdos que ela quer estudar, que ela tem interesse, ela vai ter muito mais facilidade. No segundo encontro, você vai trazer as observações para mim, do seu filho. O que são essas observações? Eu vou mostrar para vocês na mentoria em detalhes como é que é feita essa observação. Mas você vai trazer observação dos interesses do seu filho, daquilo que ele gosta de estudar, daquilo que ele tem alguma dificuldade ou não gosta de estudar, o estilo de aprendizagem, como eu falei. E você vai observar algo sim com mais atenção, que é o que seria importante que meu filho aprendesse agora, nesse momento. E não precisa ser algo diretamente ligado à escola ou a um conteúdo, pode ser uma aprendizagem da vida, uma habilidade da vida. Você vai trazer essas observações, nós vamos conversar, e a partir dessas observações nós vamos criar um plano de ação. Um plano de ação de uma atividade, de uma interação que você vai fazer com o seu filho. Então eu vou mostrar para vocês, né, nesse segundo encontro, como é que a gente faz um plano de forma simples, rápida e que seja realmente significativo. Como eu falei, pensar a educação é pensar do seu filho, é pensar exatamente o que ele precisa aprender agora, o que ele deve aprender agora, o que é mais importante aprender agora. E para um plano de ação, para ele funcionar, a gente precisa ter bem definido o objetivo, o que vai ser ensinado. E depois a gente vai para o como, que aí são as ferramentas que a gente vai usar para trabalhar esse conteúdo, esse assunto, essa habilidade que você quer ensinar para o seu filho. Então, no segundo encontro, a gente vai montar um plano de ação.
No terceiro encontro, você vai dizer para mim, você vai compartilhar como foi o plano de ação. Porque nós fizemos o plano de ação no segundo encontro e você vai vir e vai compartilhar como foi. A partir dessa partilha, nós vamos elencar o que deu certo, né? O que funcionou muito bem, o que foi muito legal, porque você vai trazer todas as impressões, fotografias, vídeos, vai trazer os registros dessa atividade. E nós vamos também elencar, apontar aquilo que poderia ser melhor. E o mais legal desse processo é que você vai vir com um monte de ideias, com várias ideias sobre as próximas atividades. Por quê? Porque é muito, muito, muito significativo, é muito gratificante quando você ensina algo para o seu filho. Você prepara, né? Primeiro tem toda a preparação, você prepara, organiza, você faz ali com ele e você consegue enxergar o resultado. Claro que o processo educativo é um processo, né, que leva tempo, muito tempo, para a gente ter o resultado. Mas quando a gente começa com uma ação simples, por exemplo, meu filho não está entendendo direito como funciona a fotossíntese. E você vai lá, montou o plano de ação, selecionou o material, trabalhou com ele, fez uma experiência com ele sobre a fotossíntese e no final ele entendeu. Entendi, legal. E ele explicou para você e ele contou pro irmão e sabe, aquela sensação de aprendizado ela é muito, muito valiosa. E quando você conseguir fazer isso com seu filho, você vai ter várias ideias. Isso abre a nossa mente de uma forma muito, muito legal para as novas oportunidades, para as novas experiências. Então, no terceiro encontro, a gente faz a avaliação do que você aplicou com o seu filho, do plano que nós fizemos juntas e como foi aplicado. E aí você vai sair com uma lista de novas ideias, de novas ações e você já vai saber o passo a passo de como ensinar para o seu filho qualquer coisa e vai ser muito mais simples. Então, por isso que eu disse que lá no começo da nossa conversa que a minha mentoria é 100% prática. Por quê? Porque nós não vamos estudar a teoria. Nós vamos trabalhar exatamente o que você precisa entender e aprender para ensinar para o seu filho. Como eu falei, essa mentoria ela é personalizada e individualizada. Eu atendo uma família de cada vez. Por isso, as vagas são pouquíssimas vagas. Tenho pouquíssimas vagas para essa mentoria. Para fazer a seleção dessas vagas, eu faço uma entrevista individual com a família. Para você se inscrever para participar da entrevista individual, você deve preencher o formulário que está aqui na descrição do vídeo. Então, se você ouviu aqui toda a minha explicação do meu método e tem interesse em realmente desenvolver a educação do seu filho, preencha o formulário que está aqui na descrição, que eu entrarei em contato.